Agora vai. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre reinvenção. Aí, Maíra, beleza? Oi, Agora você veio tudo com bom? tudo. Me ouviu? Tudo. Agora o áudio veio forte. Ai, que bom. Mas bem-vinda aqui ao nosso TPM. Obrigada. A gente Obrigada hoje vai pelo conversar. convite. Não, obrigada a vocês por aceitarem, por toparem conversar um pouquinho. Eu sei que a agenda nessa época de pandemia é muito intensa, ainda mais mulheres com filhos. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que esse tema de reinvenção casa muito bem com vocês, pela história do coletivo. A gente pode abordar aí a reinvenção do grupo, a reinvenção do artista, a reinvenção do circo. Eu acho que é bastante rico. E aí, só para. Você quer dar algumas boas-vindas, aí comentar alguma coisa? Eu já vou colocando umas fotinhos de vocês, só para o pessoal perceber aqui o tipo de gente criativa que a gente está falando. Ó, gente, eu postei umas fotos. Olha o que essas meninas andam fazendo aqui nessa pandemia. Antes, né, Maíra? Você já tem esse trabalho das É, acropoesias. a Acropoesia Caseira é anterior à Hum, pandemia. A gente retomou agora em tempos de pandemia. Foi uma brincadeira que a outra mulher maravilhosa, que é a Toca Borges, começou é. junto com a gente e deu super certo, bombou. E aí, em tempos de pandemia, onde tudo era caseiro, né? Nada como acropoesias caseiras para alegrar os dias. E essas A fotos histó- não são só vocês, certo? Isso aí a gente também que postou e usou o hashtag de vocês. Muita gente, isso. As pessoas que aderiram à proposta, né, da brincadeira, é uma brincadeira pessoal, interna, que você se posiciona, se coloca dentro do seu ambiente, da sua casa, em posições inusitadas, em posições poéticas e acrobáticas, e registra e compartilha com a gente, assim, é isso, é uma brincadeira. Muito legal. E vocês têm até um guia, né, de como fazer essas fotos. A gente lançou um guia agora com a pandemia. Foi uma brincadeira, Ups. né? Um guia divertido. Ah. Bom, vamos lá, gente. Eu acho muito interessante falar sobre o circo, porque a gente tem normalmente na cabeça, né, no nosso imaginário, aquele circo tradicional, mambembe, hereditário, engraçado, né, de brincadeira. Só que hoje em dia o circo já é muito mais sofisticado que isso, né? O que vocês fazem tá para outra vertente. Por que o circo? Tem um barulhinho na tua casa aí que tá Pera aí, uma criança rapidinho. feliz. Rapidinho, deixa eu só resolver isso aqui. Ah, vai lá. Eu João, vou tentar fecha a porta, ilustrar por para favor. vocês um pouquinho do que é o circo dela. Gente, olha isso aqui, ó. A gente está falando desse tipo de arte, ó, desse tipo de linguagem. Aqui é maternidade, vida real, live, vida real. É, isso aí. Com interferências. Realidade nua e Mas crua. Vamos lá. por que o circo é uma pergunta bem difícil, né? Por que não o circo, né? O circo é uma arte milenária, incrível, de muitas possibilidades, é, e que conquistou a gente, né? E a gente, nós quatro, né? Que somos hoje as quatro integrantes do coletivo, e é o nosso ponto em comum, assim, é o nosso ponto, é a nossa confluência, é onde a gente se encontra. Porque cada uma tem um universo todo, cada uma de nós é um mundo, algumas mães, outras não mães por opção, mulheres feministas fortes com as suas escolhas, né? E levando as nossas escolhas a cabo, e a gente se encontra e a gente se conflui no circo. Esse circo que é um novo circo, né? Que é uma arte que está em um processo de transformação muito viva, assim. Não sei se ela não esteve, né? O circo é uma arte da adaptação também, ele se adapta muito aos momentos, às perguntas. Quando a gente começou a se aprofundar um pouco na pesquisa do circo e na história do circo, a gente entendeu isso, que o circo é esse lugar também muito da, dessa adaptação, dessa reinvenção. O circo ele se reinventa o tempo todo, né? Agora, por que o circo e não o teatro contemporâneo? E por que não, talvez, a comédia no teatro contemporâneo? O que o circo tem que o teatro contemporâneo não tem? O circo tem muita coisa, o circo tem todo o seu universo particular, né? Da possibilidade essa possibilidade de
de mover o corpo para se comunicar, né? Se comunicar a partir do movimento, né? Que a dança também tem um pouco, né? Mas tem a dramaturgia, né? O que a gente está estudando junto com a Marúcia, que é uma diretora francesa que está dirigindo a gente, que está colaborando, né? Uma das novas parceiras do Coletivo Instrumentos de Ver, que ela chama de circografia. Então tem toda essa dramaturgia particular que permite essa comunicação a partir do corpo, né? Essa comunicação única a partir da movimentação corporal, que é muito ligada geralmente a um objeto, né? Então tem um trapézio e tem um tecido. E o circo, ele tem essa coisa da realidade em cena, né? Você corre um risco de vida real em cena, por mais que você tente minimizá-lo com aparatos de segurança, você tá ali, né? Aquele corpo tá ali jogando aquelas 3 bolinhas, ou 10 bolinhas, tá se contorcendo ali na sua frente realmente, né? Ou tá subindo num tecido, ou tá fazendo alguma coisa mirabolante exatamente assim, na frente dos seus olhos, exatamente naquele momento. E esse é o grande foco do circo, né? E a grande ferramenta também. E o teatro, geralmente, ele tem um namoro muito maior com a dramaturgia, né? Com o texto, com a narrativa de alguma coisa, né? Esse contar alguma coisa, né? Que o circo não necessariamente tem. E o circo, ele vem desse lugar mesmo, mais do exibicionismo mesmo, mais da mostra, do fragmento, de É você visual também, né? Muito. de você ter uma emoção, assim. Ele tá muito ligado à emoção. Ele quer te despertar um sentimento, uma emoção, né? E a dança, muitas vezes, ela tá mais ligada à estética, assim, ela é mais estético mesmo, Contemplativa. beleza, contemplativo. Óbvio que, assim, tem muitos lugares, né? Eu tô falando uma coisa do grosso. Óbvio que tem danças e danças e muitos outros. Muita gente trabalhando de jeitos diferentes e fazendo interseção de linguagem. Hoje em dia as fronteiras entre as linguagens são super flu, né? Assim, apagadas, né? Você faz dança, circo, teatro, quase tudo junto ao mesmo tempo, né? Mas E nesse, assim, dentro das suas raízes, assim, dentro dos seus conceitos primários, assim, eu diria um pouco isso. e nessa levada aí, qual que é o papel do circo contemporâneo? Eu acho que, como todas as artes, né, a gente está no lugar do ressignificar, assim, de dar essa vazão, assim, para o que não é dito, para o que está nesse inconsciente coletivo, para as emoções, né, ou para o que é dito, mas dizer de outro jeito. É, eu acho que a gente, enquanto artista, a gente tem esse lugar dessa comunicação que fala de outra forma, ou reinventa a forma de falar, né? Ou toca nos pontos e permite as pessoas a insights, a outros olhares sobre as coisas. E acho que esse é o sentido, assim, um pouco do circo contemporâneo, da arte contemporânea, né? Eu acho que também é isso que a gente não pode perder um pouco de vista, assim. Essa importância, né? Esse lugar que a arte e a cultura sempre tiveram dentro da nossa sociedade, né? Se você remonta aí na história da arte, o teatro, né? Esse lugar quase da cura, né? Na Grécia era medicinal ir para o teatro, que era você poder ver as coisas de outro jeito, você poder se ver de outro jeito, né? E isso é muito forte e muito importante. Nessa época de pandemia, gente, que tá todo mundo em casa, elas estão aproveitando para fazer coisas incríveis. Se você entra no site delas, é uma programação inteira para essa época de quarentena, de confinamento. Vocês já tinham isso em andamento ou foi uma coisa que surgiu pré-pandemia, assim que aconteceu a pandemia? Alguns projetos a gente já tinha, outros a gente adaptou, né? Mas é bem complicado, assim, né? Falar de agenda, né? A gente é artista das artes, as artes cênicas, né? As artes vivant, como diz em francês, né? Artes vivas. Nosso conteúdo, ele é feito numa troca real, né? No olho, no olhar. E agora a gente está aqui nessa troca virtual. Então a gente fez uma adaptação sim, está se repensando sim a partir desse momento.
mas também tentando se respeitar, também sem essa cobrança de ter que, por causa da pandemia, virar influencers e produtores de conteúdo virtual, porque não é assim, vai passar e a gente vai voltar à cena e as pessoas vão voltar aos teatros, aos circos e o nosso trabalho vai voltar a ter sentido. O que que é o mais difícil dessa pandemia? É lidar com a parte do corpo, vocês estarem mais paradas no corpo? É lidar com essas novas habilidades tecnológicas? É lidar com a criançada em casa? O que que tem sido a parte mais difícil desse trabalho artístico, assim, para vocês nesse momento? O que tem sido mais difícil, eu acho que é os altos e baixos que cada um tem passado, sabe? Por sorte, nós somos bem parceiras e a gente está junto aí nessa jornada já há algum tempo. Então, a gente está se entendendo nesse lugar e se respeitando. E a gente também consegue, quando uma tá lá embaixo, a outra tá meio que subindo, aí uma puxa a mão da outra e assim a gente vai indo. Porque realmente tem sido altos e baixos, assim, tem semanas que tem uma que fala, nossa, não dou conta de produzir, não dou conta de continuar a dinâmica, porque é muito sério tudo que a gente está passando, são muitas questões, né? São muitos questionamentos. Além da pandemia, a gente tem uma crise política instalada no nosso país, um desamparo político completo. E fica todo mundo preocupado com os seus, preocupado com os outros, né? Quem não fica tá Não dá pra, errado, é inumano, né? Não não dá dá para pra falar e esquecer a daí. pandemia. Não dá. A gente tá vendo isso de perto, né? E isso tem sido mais difícil, porque no mais a gente tem força de trabalho, a gente se adapta muito bem, a gente se adapta às crianças, a gente faz live com a criança dormindo, ó. Tá dormindo aqui, do ladinho. A gente faz reunião no Zoom com criança, gritando, a gente se adapta, faz em horários alternativos, a gente faz espetáculo online. Tudo isso faz, mas esse incômodo interno, né? Ele tá sendo bem difícil, assim. Imagino que quem trabalha sozinho seja mais difícil, porque tem que segurar a onda sozinho, né? A gente, por sorte, somos um coletivo, né? E a gente consegue se amparar, assim, uma puxar a outra, assim. E você notou que as trocas nas redes sociais se modificaram muito nessa pandemia? Muito, né? Nossa, muito. Ficou tudo bem diferente. Como é que é esse Mas público de vocês? Como é que ele está reagindo ao que vocês estão propondo? Que vamos colocar, dar nome aos bois. Então, vocês estão propondo cine circo, leituras, grupos de leitura, aulas virtuais, esse desafio da acropoesia, tem o Correio Elegante. Ou seja, é um punhado de coisa que vocês estão colocando aí para o pessoal. a gente fez rifa, é um apanhado de coisas assim que vai surgindo. A gente está com outros projetos para esse mês. A gente vai informando as pessoas, principalmente pelo Correio Elegante e também nas redes sociais, mas quem quiser, quem tiver interesse de entrar nessa nossa newsletter, a gente tem feito cartinhas de amor bem aplicadas, bem apaixonadas, para falar para as pessoas do que é que a gente está fazendo. E ideias vão surgindo, né? E a gente vai colocando. Todas as nossas ações, elas têm sido gratuitas e as colaborações, elas são espontâneas. As pessoas colaboram a partir do sentimento delas. Esse mês a gente conseguiu pagar as contas, então foi uma grande vitória pra gente. Porque a gente está contando com isso, a gente está contando com a consciência das pessoas que consomem a arte, que conhecem o nosso trabalho, que elas continuem acreditando e contribuindo, E a fazendo essa grande. economia girar. E aí, Você está dentro disso, a falando da gente Rede continua Circo, produzindo. né? Do Eu tô fundo? falando. Não, não falei do fundo, Não? eu tô falando do incentivo mesmo. O Ah. incentivo que entra pra gente. Aí parte desse incentivo a gente destinou ao fundo, né? Então, elas têm, gente, para quem não conhece, é a Rede Circo Brasília, que é um fundo de assistência a artistas circenses aqui do DF, nesse momento. É sempre, já existia, né? Não é Não, uma coisa que surgiu agora. Surgiu mais ou agora? menos. É, mais ou menos. Já existia a rede, já existia o Circo Brasília, que era um lugar, né, de conversa, de troca e de suporte para os artistas, para a gente se fortalecer e divulgar o nosso trabalho e fortalecer.
os apoios uns aos outros e as comunicações. E aí, quando veio a pandemia, logo no começo a gente se conectou com a rede, se conectou com algumas pessoas em especial, Pedro Martins foi uma delas, a Érica Mesquita também, e a gente conversou um pouco dessa situação e dos medos, e surgiu então o desejo de sermos nós, já que somos um pouco mais privilegiados do que outros, sermos nós suportes para os outros. Então a gente criou esse fundo, uma rede, esse fundo que é alimentado por essa rede, onde 25% de tudo que a gente produz vai para a rede, e esse dinheiro vai ser destinado a pessoas que precisem, a artistas de circo que estejam mais necessitados, ou espaços que estejam à beira de fechar, ou pessoas que venham passar por situações mais complicadas. E aí a gente teve uma super adesão de vários artistas de circo, vários artistas, né, da cidade, acho que a grande maioria dos artistas, então a gente se fortaleceu bastante nesse lugar. Pois é. Qual que é o grande barato da arte nesse momento de confinamento? Né, eu acho que é isso, a gente se viu tão importante, né, também, porque a arte, ela é importante para dar esse afeto, né, porque a gente não é feito só de matéria física, né? Não é só o corpo que anda, a gente é um monte de coisa dentro dessa casa aqui, né? E essas coisas, elas também precisam de carinho, elas também precisam de afeto, de olhar, e de distração, e de interesses, né? E eu acho que a arte ficou bem nesse lugar, assim, de ser o alívio, de ser o ponto de respiro, né? Porque é um peso, tá todo mundo na sua casa preocupado com alguém. Ou preocupado com alguma coisa, ou preocupado como vai ser, ou preocupado como eu vou pagar a conta. Ficou todo mundo com uma preocupação muito grande, muito latente, né? Ocupando um espaço gigante da sua casa. E como que alivia isso se você não pode nem ir ali na casa da sua amiga, visitar sua mãe? Como que você alivia essa preocupação? Como que você troca? Como que você continua se alimentando de coisas inspiradoras? Então a arte veio forte nisso. E países mais, mais desenvolvidos fizeram a cultura e colocaram a cultura como bem essencial, né? Que é o caso da Alemanha, como a gente tinha falado quando a gente se ligou, né? Do caso da Alemanha, a França, acho que até o Canadá também. Tipo, então continua tendo um dinheiro destinado para a cultura, porque é importante, né? A gente aqui tem uma situação um pouco mais complicada, porque tem uma ausência muito grande de uma política cultural, né? Pois é, o que que o pessoal lá fora vê que o pessoal aqui dentro não vê, né? Nessa parte da cultura. É um Parece caminho, tão né? óbvio. Pra gente é óbvio, porque a gente está produzindo, e para muita gente também é óbvio, né? A gente não pode menosprezar, assim, que tem muita gente que acredita mesmo e vê a importância da cultura. Tanto é que a gente está aí vivendo dessas colaborações de pessoas que acreditam nisso. Mas, realmente, assim, numa instância governamental, o nosso governo ele tem muita dificuldade de entender a importância da cultura, né? Então, não tem, e é uma das coisas que mais sofre. A cada troca de governo a gente sofre pra caramba, porque eles querem excluir os fundos que a gente já conquistou, eles querem mudar as políticas, e isso é muito complicado, assim, é bem ruim. Mas são muitos anos de política, assim, a gente é um país muito jovem e muito imaturo politicamente, né? Então a gente vem fazendo erros muito graves, assim, a gente tem direitos muito primários que a gente ainda não alcançou. E isso é muito delicado, porque aí entra e sai governo e eles fazem o que querem. Então, assim, que tomara, eu acredito muito, oxalá um dia a gente alcance esse
essa barreira nos nossos direitos básicos, e a cultura é uma delas, né? Um direito básico da sociedade, como educação, saúde, e vai entrar e vai sair governo, seja de direita, seja de esquerda, seja corrupto ou não, e não vai conseguir tocar naquilo que nos é de direito, sabe? Só que a gente ainda não está nesse lugar. Você que está em contato direto com profissionais estrangeiros, trabalhando, é muito diferente a forma como o circo é encarado no resto do mundo? É diferente, é muito diferente, porque tem esse olhar, já tem um respaldo, né, muito maior. Tem países como a França, a Bélgica também é um país, o Canadá também é um país onde o circo tem um lugar de bastante respeito. E, e os artistas nesses lugares, eles também têm um lugar muito legal, que eles são criadores de conteúdos artísticos, eles produzem arte, eles não produzem políticas, eles não produzem, eu digo assim, não é todo mundo, tudo é política, né? Mas eles não produzem conteúdo político, eles não produzem, eles não são administradores, eles não são comunicadores no âmbito de fazer a divulgação, marqueteiros, eles são artistas, eles produzem arte. E a gente aqui, a gente ainda está no lugar de que a gente faz tudo, a gente se desmembra muito. Como a gente não tem esse amparo, a gente precisa se virar, assim, e sair fazendo tudo, né? E isso prejudica muito o nosso trabalho. Então é difícil entender isso, a gente deu um salto nisso e evoluiu muito, e acho que a gente está muito no lugar que a gente está hoje, que é um lugar de respeito, de sucesso, eu diria até, porque a gente entendeu que a gente só ia conseguir com uma rede. Então a gente conta com uma rede muito forte, que apoia a gente, que está junto com a gente, que executa os trabalhos junto com a gente, que faz a nossa arte, que ajuda a gente na divulgação. Enfim, a rede é enorme, e é ela que nos mantém vivo e que permitiu que a gente alçasse os nossos maiores voos até agora. Esse foi o pulo do gato, assim, na reinvenção do coletivo? Eu acho que esse foi um entendimento, porque ele também é um entendimento a longo prazo, assim, ele se dá, a gente tem que pensar ele o tempo todo, porque ele também vai mudando, né? O jeito que a gente se conecta às pessoas vai mudando. Mas eu acho que esse foi, sim, o fio condutor, assim, a base da nossa caminhada, assim. As conexões, né? Se manter conectado, cultivar as relações e cultivar essa rede de amparo entre artistas, entre empresas, entre parceiros e patrocinadores, enquanto pessoas físicas e pessoas com afinidade com o nosso trabalho, né? E aí, em 2018, vocês fazem crowdfunding para abrir a Galpoa, o Galpão. E aí, de lá para cá, o que que muda? Depois, uma vez que vocês têm o próprio espaço. Olha, foi incrível abrir o galpão, porque o que aconteceu? A gente estava num momento de crise muito grande, a gente vinha se questionando muito do nosso trabalho, uma dúvida, né, de se como continuar, e estava totalmente sem patrocínio, sem dinheiro, sem projeto. E a gente achou que o galpão seria, então, A Júlia. Júlia, não conta pra Ai, Júlia. ninguém. E eu tô Fala tentando baixo, fazer o Júlia. backup. Mas aí a gente ficou às cegas e decidiu que a gente ia fazer, então, um galpão. Surgiu essa oportunidade como um lugar para concentrar nossas atividades e potencializar as nossas ações. E aí, no meio das dúvidas, a gente falou, vamos fazer um crowdfund. E a gente achou que não ia ter apoio, que quem vai apoiar a construção de um galpão de circo na Vila Planalto? E a gente ultrapassou a meta, a gente teve uma adesão enorme, foi um sucesso absoluto, então foi um gás, assim, acendeu um fogo mesmo, assim, motivou muito a gente a retomar, a continuar, na verdade, né, porque tem muitos baldes de água fria nesse processo, nessa longa caminhada que a gente já percorreu, tiveram muitos baldes de água fria ao longo, né, e o galpão foi isso, só que ele também envolve todo um outro universo, que é esse universo administrativo, de você ter, então, assim, um produto, um negócio, um espaço aberto para gerir, né? E ele exige um monte de outras capacidades,
que a gente não tinha, né? E que a gente está aí em busca de desenvolver. E aí também surgem novos parceiros, né? É. E assim vamos. Vamos falar de reinvenção do artista. Eu acho super difícil falar de reinvenção do artista, porque o artista já é um inventor, né? Ele está o tempo todo se reinventando. Uhum, E aí todo quando dia, vem né? esse... a cada trabalho, quando você vai para uma sala de ensaio, é aquilo que você tem que fazer, é se rever, é rever o seu jeito. É um processo já nosso. E é por isso A que a gente gen- gosta, acho, né? Nós, a gente trabalha com a criatividade, com criar. E para criar a gente precisa inventar. E para criar de novo, inventamos uma vez um espetáculo e agora vamos criar outro? Então tem um reinventar o tempo todo constante no nosso trabalho. Então esse Sim. termo veio agora com a pandemia e veio essa É. cobrança junto para junto do artista e fica uma coisa um pouco confusa, porque a gente já fazia isso e aí agora a gente vai fazer de novo, como que é isso, em que lugar que isso tá? Então essa já é um pouco a arte, né? Já é um pouco o É. ofício do artista, já é se reinventar. Então é um pouco ambíguo assim, como que a gente se reinventa, né? Eu acho que a gente a se adaptar é uma palavra forte para a gente se adaptar às demandas, né? E também se revoltar. Se revoltar contra tudo e por tudo, pelo pequeno e pelo grande. Enfim, com que nos toque, assim. Que É. também é um pouco o papel do artista também no meu entendimento, né? Mas é porque eu tenho visto muito assim essa coisa da reinvenção aqui no TPM como um retorno ao óbvio, sabe? Em todas as carreiras, em todas as áreas, tá todo mundo passando por um momento de fazer aquelas perguntas simples. Que caminho que a gente estava indo que talvez não era o nosso caminho mais essencial dentro da arte também. É, Mas enfim, eu entendo isso que você está falando, que as pessoas agora entraram no nosso estilo de vida, né? Da reinvenção. pois é. Mas a Júlia me falou até no começo da pandemia, a gente estava conversando e conversando sobre. Eu falei para ela, nossa, fez super sentido a escola da minha filha, porque eu botei minha filha esse ano numa escola com parceria. Então eu dou aula de circo na escola e a minha filha ganhou uma bolsa. E aí foi super legal. E eu falei, nossa, Júlia, olha como fez sentido para mim isso. E ela falou, é engraçado que as escolhas que são essenciais e que tem motivo de ser na vida fizeram muito sentido agora, na pandemia. E aquelas que estavam totalmente desconectadas com você, elas assim, ficaram urgentes de ser limadas da sua vida, tipo, insustentáveis. Então, acho que é nesse lugar que você fala isso, assim, de se conectar ao óbvio, ao básico, acho que isso foi bem coerente e bem pessoal para cada um também, assim, né? Que é também quando a gente fala um pouco desse autocuidado, que surgiu muito forte, né, também como assunto, que é isso, né? O que é autocuidado? É você. Não é a fórmula que alguém está vendendo. Autocuidado é faça 2 escalda-pés por dia. Não, o que você consegue fazer na sua vida que cuida de você e que, consequentemente, cuida do outro. Então, assim, é uma coisa de estar dentro, né? De estar dentro de casa e estar dentro de você. E, então, encontrar os sentidos, né? E aí, isso para mim, para o artista, eu acho que tá igual para todo mundo, assim. Só que talvez os artistas, eles já lidam com isso com mais frequência, então a gente consiga lidar com esse sentimento com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de intimidade, Sim. e responder um pouco mais rápido a isso, né? Então a gente já está produzindo algum conteúdo, a gente já está aqui fazendo brincadeiras, acropoesia caseira, a gente já está fazendo encontro no Zoom, porque a gente já está um pouco mais familiarizado com essa coisa de se questionar, de sair dos nossos lugares, né? Então, acho que talvez seja um pouco isso, assim, o artista ele saiu um pouquinho em vantagem, pessoal mesmo, não a arte em si saiu totalmente prejudicada, né? Porque os Uhum, espaços sim. estão fechados, enfim, mas o artista ele saiu em vantagem, assim, ele saiu um passinho à frente e pessoalmente, né? Agora a gente precisa
muito que a sociedade civil e que as pessoas elas venham junto, assim, elas entendam, né? A gente, enquanto sociedade civil, né, nos outros âmbitos, nos âmbitos comerciais, que a gente entenda o que está ao nosso alcance e qual que é o próximo passo que a gente pode dar. Qual que era o assunto que estava me incomodando, né? Eu, particularmente, aqui em Maíra, por exemplo, estava bem incomodada com a questão do lixo da minha casa, de para onde ele vai e tal. E aproveitei esse momento da pandemia para dar um próximo passo nisso. Então, entrei em contato com empresas em Brasília que fazem compostagem e tal. Como é que faz para aderir a essa compostagem? Porque, assim, era um assunto que estava me incomodando. Então, esse é o próximo passo que eu posso dar. Que passo que você gostaria de ver em relação ao circo contemporâneo no Brasil, nesse pós-pandemia? Olha, eu queria ver mais espaço dentro do que já existe, que são os projetos, né, os editais de subvenção da arte, eles terem mais espaço para o circo. Cada atividade, ela tem a sua especificidade, né? E o circo, ele apesar de não parecer, porque vende-se muito a imagem romantizada do circo mambembe, desse circo que se faz a qualquer custo, de forma familiar, mas o circo é uma arte cara. A gente precisa de muito aparelho de segurança, a gente precisa de muita infraestrutura, a gente precisa de altura nos teatros. Então, assim, a gente fica muito junto com o teatro, muitas vezes, com valores que não permitem a gente construir um espetáculo, ou construir um espetáculo tendo que desembolsar muito dinheiro, porque a gente, mas é um solo, mas são duas pessoas, mas a quantidade de equipamento que eu preciso adquirir para esse espetáculo dar certo, a quantidade e esse lugar do circo, eu queria ver ele começar a existir, assim, esse olhar específico das especificidades do circo e do circo contemporâneo e desse circo que vai para dentro do teatro ou que vai para a rua, ou então que tenham mais lonas. É difícil construir um teatro, então que tenham mais lonas e que nessas lonas a gente possa caber dentro delas os circos contemporâneos e os circos tradicionais, enfim, que a gente tenha um pouco mais de espaço. O que falta é uma política que cuide do depois, do antes e do depois. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, qual que é essa Sim. carência que existe pro artista do circo? A gente tem no Brasil algumas ações, que são algumas ações políticas, né, assim, mas que elas estão muito ligadas à subvenção da cultura. Então é um dinheiro que entra, mas ele não está ligado a um pensamento da cultura como um todo e um pensamento para essa pessoa, que então é o artista, esse produtor da cultura, né? E toda a categoria, né? O produtor, o artista, o cenotécnico, toda essa categoria, né? Tipo, você dá um dinheiro para essa pessoa produzir um espetáculo pontualmente, mas de onde essa pessoa vem, que formação ela tem, para onde ela vai e a aposentadoria desse artista, né? Aonde ela se encaixa dentro da sociedade. Então a gente não tem isso. E o próprio pensamento também do espetáculo, esse produto cultural que se criou. Ele nasce aqui na sala de ensaio, num espaço fechado. Para onde ele vai? Aonde ele vai apresentar? Em quais teatros abraçam ele? E a população, como ela consome essa arte, né? Como que ela aprende a ver esse trabalho? Como que ela aprende a gostar disso, né? Porque aquela fala, assim, tem uma coisa que vive aqui no astral do inconsciente das pessoas que falam assim, não, né? Num evento, aniversário de Brasília, a gente traz alguém assim de uma música bem popular no sertanejo. Por que não uma orquestra? Porque a população não sabe apreciar uma orquestra. Quem sabe apreciar uma orquestra, né? Quem sabe apreciar um circo contemporâneo? Se a gente não oferece, a pessoa nunca vai aprender. E se precisa aprender para apreciar, se eu preciso aprender alguma coisa para apreciar uma orquestra, então me ensinem. Porque eu mereço apreciar. Se eu preciso aprender alguma coisa para apreciar o circo contemporâneo, então me ensinem. Então, sabe, que eu mereço, não me excluam, não tirem, não bota para o canto.
Porque é isso, assim, é uma construção como um todo. A gente teve na França, em 2017, fazendo um curso na escola, um curso de dramaturgia circense, e eu e a Júlia, e foi um dos módulos aconteceu dentro de um festival. E foi incrível você ver o quanto a cidade abraça o festival, como a população toda tem aquele festival como algo dela, não é dos artistas, não é dos outros. E como a população sabe apreciar o espetáculo, como ela comenta, como ela acha ruim, como ela faz crítica. Se eu saía dos espetáculos, eu ficava impressionada ouvindo as pessoas conversando assim. Parecia conversa de artista no bar depois do espetáculo. Ah, mas eu não gostei do figurino, não sei o quê. Ah, a estrutura dramatúrgica, tipo assim, caramba. Porque isso foi dado para elas, foi dado esse direito de apreciar a arte dessa forma, né? Isso tudo se faz a base de política, porque senão é uma briga insana do artista de levar o seu trabalho e faz com que a gente acredite que a gente é louco. Louco, tipo, nossa, devo ser realmente muito doida de de estar aqui trabalhando com isso, assim. Tipo, por quê? Ai, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Não, isso é importante mesmo para a sociedade, assim, isso tem um lugar de ser e de existir. Isso existe há milênios, assim, a arte ela está aí há milênios, há muitos anos existindo. E ela precisa existir. E nós somos ferramenta dela, assim, né? Pois é, mas aí nesse aspecto dessa sua fala, eu vejo também não só uma questão de falta de política pública, mas também falta de subjetividade da sociedade mesmo também de valorizar essas coisas. Por Mas, quê? Será que é porque a gente mas sempre teve uma valorizar telenovela como o nosso ápice da nossa produção? Não, não é Não, verdade também. isso é Isso não é uma verdade. investimento, Carol. Isso é investimento de política, porque tem formação de plateia. Você tem que investir dinheiro nessa comunicação e dizer. A gente ensinou as pessoas em Brasília a pararem na faixa de pedestre, dizendo para elas é importante. Isso é respeito, faça. E Dizendo hoje ou em dia, punindo, né? dizendo, punindo, né? Porque era uma lei. Mas assim, quando eu falo isso da França, por exemplo, desse festival, você tem as crianças que fazem aulas de circos na escola, você tem um incentivo, você tem um dinheiro que entra para isso também, uma política que pensa nisso, que pensa o consumo da arte também. Como que a gente vai preparar a nossa população para consumir o que os artistas estão produzindo? Então, tudo isso está junto, isso é uma política pública, não dá para separar. Não dá para cobrar do dia para a noite da população falar, gente, olha só, por favor, gosto aqui do que eu faço, mas as pessoas, elas não entendem nada, elas foram acostumadas, e aonde foi investido o dinheiro? Quando você fala, a gente sempre teve uma telenovela, foi investido dinheiro na telenovela. As telenovelas, elas têm bilhões, e elas fazem divulgação delas mesmas. Você assiste o canal da telenovela, e de 5 em 5 minutos tem uma propaganda da telenovela que vai passar à noite, dizendo para você assista, é muito legal. Aí eles fazem a divulgação, aí eles têm um programa inteiro depois do jornal para dizer os bastidores da telenovela e ficar entrevistando os próprios artistas. E aí você fica, nossa, esse Então, artista é muito bom mesmo. Então, tudo isso é uma estratégia, tudo isso é um pensamento que te educa a gostar daquilo e a querer assistir aquilo. eu vou até E aliviar isso para falta telenovela. muito. Eu acho que é uma subjetividade Globo, né? Que antes era Globo o que tem para ver. Hoje em dia é diferente. Você tem o Netflix, você É, tem todos os canais digitais, você tem internet, você pode ver o seu próprio conteúdo no YouTube, né? Hoje em dia você não precisa nem ver televisão se você não quiser. Mas eu acho que assim, hoje a gente é resultado dessa subjetividade Globo no Brasil. Globo, Record, SBT, né? Uma coisa de massa mesmo. é Mas difícil, é uma concorrência estranha de se pensar, e por isso acredito eu que o dinheiro não deveria estar, porque muito do dinheiro, e essas grandes empresas conseguem também dinheiro da cultura, muito do dinheiro vai investido nisso, né? Os grandes empresários apoiam, apoiam essa cultura. Então a gente precisava sim de um apoio, porque precisa fazer girar, né, do outro lado. Mas a gente tem também casas de teatro cheias, a gente mesmo, as nossas últimas apresentações, os nossos últimos espetáculos, a gente teve teatros super cheios, o nosso último as 2 edições do nosso festival foram bombadas, assim, incrível de ver
a cidade toda querendo ir, todo mundo querendo consumir também essa arte que se faz aqui. Então tem um caminho, assim, e tem uma responsabilidade, sim, da população também, né? Eu preciso consumir isso, dar força para isso, apoiar isso, para que isso ganhe força e para que outras pessoas menos privilegiadas que eu, com menos conhecimento que eu, possam ter acesso a isso eventualmente e então que isso ganhe força, né? É assim que as pequenas ações elas também vão se fortalecendo. Como a Maíra ainda não tinha entrado, acabei entrando aqui só para você não ficar aí Tá, na sozinha, né? expectativa. Não, mas então, Bela, eu acho que é isso, assim, essa comparação que a gente estava fazendo, né, das políticas, da falta, na verdade, de política pública no Brasil, da falta de um DRT. Ó, a Sim. Maíra é sobrinha Não acredito. Ah, Falta, tá. falta de DRT, né, de regulamentação, não só de valorização, mas de uma regulamentação da profissão mesmo, do circo, que fica muito naquela coisa, a gente mal sabe o que é o circo hoje em dia, né? Na verdade, assim, é muito interessante porque quando a gente pensa, quando você fala em circo, né, para muitas pessoas, a primeira imagem que vem no imaginário é uma lona, é o palhaço, enfim, são aquelas construções que foram passadas para a gente dessa cultura milenar, né, dessa arte tradicional que é o circo. Mas, assim, o advento do circo na sala de ensaio, na sala de teatro, mudou, né? Mudou completamente essa perspectiva hereditária que o circo tem, né? Uhum. Então, com isso, assim, houve uma questão da acessibilidade do circo, né? Então, hoje em dia, a gente vê o circo mais como uma linguagem corporal, né? Não só, além de uma arte, né? A gente vê também como uma linguagem corporal, onde as pessoas procuram atualmente o circo por diversos motivos, né? Querendo se tornar praticantes e, às vezes, praticantes pautados no desejo de se movimentar, de realizar algumas acrobacias, enfim, de mover o corpo, de se expressar artisticamente. E é interessante, assim, nesse ponto que você comentou do DRT e da falta de políticas públicas no Brasil, porque eu que estou na parte pedagógica, assim, vejo que um grande sintoma dessa falta de política por exemplo, a falta de institucionalização, a falta de um pensamento comum sobre as aulas de circo, né? Sobre o circo ser hoje em dia ensinado em diversos espaços, porque, né, a gente tem academia, a gente tem espaço cultural, a gente tem espaço de dança, a gente tem, enfim, pessoas que fazem circo no Eixão aos domingos. Enfim, a gente tem uma infinidade de espaços atualmente em que o circo chegou nesses espaços e que não existe, digamos assim, um pensamento em relação ao que é ensinado ou a toda a trajetória, todo o percurso que o circo percorreu até ser acessível aos corpos, né? E, então, assim, para mim, essa questão, eu não sei se, acho que a gente começou, né, sobre a questão do encontro de ensinantes de circo que eu propus agora nesse mês de abril, toda sexta-feira. A gente Pelo fez alguns site, né? encontros. Não, a gente fez pelo Zoom. Zoom. Eu propus um encontro de professores de circo. Na verdade, eu chamei de encontro de ensinantes de circo, né? Pensando na ideia de que tem professor, monitor, estagiário, tudo mais, pessoas que compartilham o que sabem sobre o circo, justamente para a gente pensar e refletir sobre o cenário que né, as aulas de circo no Brasil, no DF. E foi muito interessante, porque o que ficou desse encontro, assim, é que o circo ele tem essa lacuna, né? Tem essa lacuna em que não existe. Então, por exemplo, se amanhã eu for chamada para dar aula numa academia, ninguém vai pedir o meu currículo e falar, deixa eu ver aqui o seu currículo para ver se a sua experiência enquanto professora. Não, ele está interessado em saber se eu sei ensinar as acrobacias e ponto, entende? Então, assim, vem aí esse lugar de que não existe essa essa organização, né? Essa organização enquanto arte.
Bom, se a gente pelo menos tivesse um cadastro único de artistas aqui no Brasil, né, como tem na Bélgica, já era um, já era um caminho, né? Já era uma mudança aí mais palpável, assim, de regulamentação, de entendimento. Nas artes, na interpretação, a gente já tem hoje em dia alguns sites que você paga, alguns não, mas de produtores de elenco, que eles vão catalogando esses artistas, né? E você coloca o seu material, e assim você fica sabendo de possibilidade de trabalho, que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos também já. É, mas não é uma coisa única e muitas vezes é paga. Então as pessoas tentam se beneficiar, né, de uma coisa, de um instrumento que poderia ser ah, de fomento mesmo, sabe? Da arte em si, né? De organização da gente. Então, não sei, vamos ver o que surge aí nesses próximos meses, nesses próximos anos, que possa ajudar aí a nossa arte. O que você acha que o circo muda pós-pandemia? Você vê mudanças acontecendo? De repente, coisas que já vinham acontecendo dentro do circo? Não, é difícil responder essa pergunta, porque é difícil ver assim do outro lado da margem do rio, né? A gente tá É. aqui e, e pra gente tá tão longe atravessar esse rio, né? Porque o circo ele se dá, tanto o espetáculo, ele se dá em lugares fechados, com muita gente, quanto as aulas, elas envolvem toque, elas envolvem em contato íntimo, né? Então é difícil a gente entender como vai ser, assim, essa volta, né? Acho que a gente vai ser um dos últimos a voltar, assim mesmo. Mas eu não Um sei, circo assim, mais individual, um circo individual em casa, mais monólogo, mais não, solitário. não sei, também tô curiosa para ver o que vai surgir, ou ao contrário, né? Um circo que ele vai dar esses abraços. Eu não, é difícil, eu também tô curiosa para saber como que a gente vai chegar do outro lado, assim. Mas tô esperançosa de que a gente vai chegar bem, de que a gente vai retomar e mais ou menos da onde a gente parou, sem voltar muito, dar muitos passos para trás. Show. Costurando esse nosso vai e volta aqui, quando você olha para trás nesses 18 anos de coletivo, um instrumento de ver, qual é a sensação, qual é o sentimento que te dá? Eu não sou uma pessoa muito de olhar para trás, não. Assim, eu me sinto Não? tão dentro disso. Não. Eu sou bem. Eu não sou muito dos apegos, não. Mas É que eu fico 18 anos é muito orgulhosa. tempo. Eu fico orgulhosa, assim, eu fico feliz, do nosso caminho trilhado, assim. Eu acho que a gente é bem honestas com a gente mesmo, assim, no sentido de que a gente faz de acordo com o que nos é sincero, assim, de que nos é pulsante, né? E isso comunica muito com as pessoas, isso fala com as pessoas, porque a gente precisa de verdades, né? De mundo da Barbie, fake news, o mundo tá cheio. E aí eu acho que a gente sempre foi assim, isso sempre foi um dos nossos motivadores, né? Então, então eu me orgulho, assim, do nosso caminho. Acho que a gente chegou bem longe, assim, mais longe do que eu imaginei quando eu comecei, assim, eu e a Júlia, fazendo uma aula no Renato Russo, despretensiosamente. Não me imaginei hoje aqui nesse lugar, assim, de tanto suporte, assim, né? A gente, quando a pandemia chegou, a gente estava trabalhando junto com o Sesc, o Oswaldo Montenegro, que estava lindo. A gente estava fechando um contrato junto com o CCBB. A gente estava fechando uma parceria, essa que a gente conseguiu fechar com a Embaixada da França para esse projeto que a gente vai realizar no futuro. Então, assim, são conquistas muito grandes mesmo, assim, e de pessoas que têm bastante respeito, de instituições que estão buscando esse lugar de respeito da cultura. Então, é muito bom estar nesse lugar, assim. Espero que a gente possa
conquistar mais, assim, né? E firmar mais esse lugar, assim. Botar uma cadeira aqui e falar, esse lugar é nosso. É isso, acho que o que eu tiro dessa conversa com vocês sobre reinvenção é muito da necessidade de rede, de parcerias, né? Ahn, e da importância dessas políticas públicas, que é muito do que a gente vem falando na arte e tal, mas vocês me trouxeram alguns exemplos reais que está acontecendo fora do Brasil. E eu acho que esses exemplos ilustram, inspiram e mostram que a gente não está num caminho tão errado como a gente acha que está às vezes, sabe? Eu acho que eles dão esse apoio para a gente falar, ó, a arte é legal, a arte tem que ser realmente valorizada, é possível, é só olhar para o lado que a gente vê. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Vou ver se eu consigo salvar essa outra live, ficou incrível. Ai, meu Obrigada, Deus do céu. obrigada a você, Carol, pelo convite aí, pela escuta. E é isso, sigamos fortes, resistentes, né? E você falou uma coisa que me trouxe um flashback aqui muito legal de quando eu entrei no instrumento de ver. E eu lembro que a Maíra ou a Júlia, eu não me lembro, elas viraram e falaram assim, não, tudo bem. Na época eu lembro que eu tinha me formado em psicologia e eu não exercia psicologia, né? Eu logo que comecei a trabalhar com circo e fiquei trabalhando somente com circo durante um tempão. E eu me lembro que nesse momento que eu entrei no Instrumento de Ver, uma das meninas do e falou assim, não, fica tranquila, você não é louca sozinha, você achou outras loucas para trabalhar com você. E eu, que bom. E é isso, assim, a gente, como as meninas colocaram, a gente não tá errada. A gente só tem a mesma paixão e acredita no mesmo sonho juntas. Essa coisa do propósito, né? A gente sempre lembrar qual que é o nosso propósito e se manter juntas. É muito bonito vocês serem um grupo de mulheres. Eu sei que ele não era só de mulheres, hoje em dia ele ficou só de mulheres, né? Sim, ficou só de mulher. Ficou uma mensagem subliminar aí. Quem segurou o tranco mesmo. Mas brincadeira, gente. Mas é muito lindo ver esse casamento de vocês, é muito inspirador. E que mais? Vamos ver o que o pessoal fala. Foi lindo, inspirador para todos os campos da arte, para quem está tentando sobreviver artisticamente e financeiramente. Eu acho que é isso. A gente tem que se ajudar a se dar visibilidade nesse momento. Ó, o Ronaldo Monte Rosa quer ver o circo. Entra lá no site delas para conhecer melhor. É o instrumentodever.com. A revolução é das mulheres. Inegável que esse nosso momento de mulheres está muito forte, está trazendo para a gente muitos insights e muito entendimento do que é essa força do feminino mesmo. E é isso, gente. Muito bem-vinda sempre. Eu convido todos a conhecerem o perfil do TPM no Instagram, também no Facebook. Agora eu vou baixar essas lives no YouTube de forma editadinha para a gente poder ter esse acervo. Tem surgido conversas realmente incríveis, assim, muito profundas de áreas diferentes. É muito bom para mim ver como a reinvenção cai diferente para cada um, assim, ela tem um sabor, ela tem uma textura diferente, do jeito que ela é bem-vinda na vida de cada mulher é muito diferente. Então, assim, para mim tem sido uma experiência incrível nessa pandemia, que tem me nutrido muito, espero que possa trazer benefícios para os outros também, para as outras. E homens incríveis, maravilhosos. Obrigada a todas as mulheres do coletivo que estão aqui super participantes na live. E eu vou finalizar então com esse trabalho de vocês que eu acho lindo, lindo, lindo. E a gente vai se despedindo então. Fiquem bem e até a próxima. Beijo. Obrigada, Carol. Um abraço, beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada pela participação. Tchau, beijo.